Amanhã para sempre, resumo do capítulo 71. Com receio de que Camilo zombe dele, Santiago pede a Fernanda que não comente com ele sobre o desaparecimento de Aurora e reitera que o irmão sempre disse que as mulheres o abandonam quando se cansam dele. Fernanda diz que Santiago não deve se render às provocações de Camilo. Gardênia pergunta aos homens de Artêmio o que acontecerá com ela após revelar o verdadeiro nome de Franco. Gardênia mente e diz que teme perder a vida pois tem filhos para criar. Mário se cansa de tanto blá 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 e a pressiona para que diga a verdade. Gardênia revela que o verdadeiro nome de Franco Santoro é Jesus Lopes. Eduardo conta a Marina que a boate de Jairo pegou fogo. Marina fica surpresa. Mário resolve entrar em contato com Artêmio para saber o que farão com Gardênia. Gardênia se pergunta quem seria Artêmio Bravo. Franco explica que houve 15 mortos na tragédia da cantina, incluindo Jairo. Marina fica aflita por cogitar que Vênus tenha morrido. Franco diz que fará o que for possível para ajudar as amigas de Marina. Mário retira Gardênia do carro e diz que a deixarão ir. Entretanto, a orientam a não contar a ninguém o que aconteceu. Antes de a soltarem, Mário pede a ela que repita o verdadeiro nome de Franco Santoro. Gardênia diz que é Jesus Lopes. Satisfeitos com a informação, os capangas vão embora e Gardênia agradece a Deus por tê-la salvado e reitera que por Eduardo é capaz de tudo. Eduardo pergunta a Liliana quem é Artêmio Bravo. Liliana não dá atenção e continua tricotando. Eduardo ressalta que o futuro deles depende dessa informação. Liliana se levanta, pega o baú, entrega a Eduardo e o pede para perguntar a Soledade, pois ela sabe de tudo. Gonçalo conta para Fernanda que Franco ligou para Bárbara para informá-la que o dinheiro já estava na conta dos Elizalde e, ao contrário dos 3 milhões, foi depositado 10 milhões de dólares. Fernanda fica feliz, mas estranha o fato de Gonçalo ter dito que Franco ligou para Bárbara, quando sabe que foi exatamente o contrário. Santiago vai ao pedágio onde conheceu Aurora e se recorda dos momentos felizes ao seu lado. Enquanto isso, Aurora retorna à casa onde vivia com Dominga. Eduardo vai à sala de Agripina e pergunta por Oregon. Gardênia retorna à fazenda de carona em uma charrete e diz a Steve que ele nem imagina o que aconteceu. Agripina leva Eduardo até o quarto de Oregon e diz que o médico iniciou uma terapia do sono para controlar o estresse. Franco questiona se Agripina ficou encarregada da clínica. Agripina diz que sim e reitera que não sabe mais o que inventar para justificar a ausência de Oregon. Eduardo pergunta por Bárbara e Agripina explica que ela não aparece e nem ligou. Eduardo pede a Agripina que cuide de Liliana, enquanto Marina se ausenta para resolver algumas questões pessoais. Mário diz a Artêmio que Jesus Lopes é o nome de quem diz se chamar Franco Santoro e reitera que Gardênia encontrou na roupa de Manzanares um passaporte que tinha a foto de Franco, mas com outro nome. Artêmio pergunta se os dois revistaram o corpo de Manzanares antes de dar um fim no cadáver. Eles dizem que não e explicam que agora é impossível resgatar qualquer coisa. Artêmio fica furioso e ordena que se retirem. Gardênia explica a Steve que os bandidos estiveram a ponto de matá-la. Steve diz que o problema é que agora quem investiga Franco sabe que esse não é seu verdadeiro nome. No hospital, Marina pergunta por seu pai e Carlos a explica que ele se cansou e foi embora. Franco fica feliz que Gardênia esteja fora de perigo e a parabeniza por sua esperteza. Gardênia revela que descobriu que os bandidos atendiam às ordens de Artêmio Bravo. Bárbara revela a Artêmio que o negócio com a Power Milk foi concretizado. Artêmio a questiona se ela não se esforçou o suficiente para desencorajá-lo. Bárbara explica que suas sabotagens e intrigas não serviram de nada e reitera que Franco não desanimou e sua maneira de agir foi irracional e reitera que ao depositar o triplo do valor combinado, Franco demonstrou não se importar em perder tudo na negociação. Artêmio explica que essa perda aparentemente era um investimento. Artêmio supõe que a Power Milk queira se associar a Lactus para neutralizá-la e depois destruí-la. Bárbara dá razão e diz que isso explicaria o pedido de Franco para ter voz e voto na empresa. Artêmio revela que o grande executivo da Power Milk não se chama Franco Santoro, mas sim Jesus Lopes. Gardênia pergunta se o nome de Artêmio Bravo significa algo. Eduardo explica que já ouviu esse nome diversas vezes, no entanto, não sabe quem é. Nesse instante, Steve espia pela janela e se dá conta de que Camilo e Aníbal chegaram à fazenda. Franco diz que não gostaria de vê-los e Steve se encarrega de recebê-los. Os irmãos Elizalde ficam felizes em conhecer Steve. Bárbara se questiona o motivo de Franco estar usando uma dupla identidade. Artêmio explica que Bárbara, mais do que ninguém,
sabe que uma dupla identidade serve para ocultar outra. Artêmio reitera que, sem saber, Franco possa estar colaborando para a causa deles, e isso é uma coisa que Bárbara deve investigar. Bárbara compreende e conta a Artêmio que Aurora está namorando Santiago. Artêmio mente e diz que Aurora comprou o lenço de Rebeca num brechó da cidade. Artêmio reitera que a identidade de Bárbara está protegida, pois as iniciais RS não significam nada para Aurora. Bárbara se levanta e pergunta pelo paradeiro de Aurora. Artêmio diz que não há razões para Bárbara querer saber de Aurora, pois ela é uma completa desconhecida. Bárbara questiona quem é Aurora e de onde veio. Bárbara pergunta se Aurora é... Nesse instante, Artêmio a interrompe e diz que esse assunto não se refere a ela. Camilo e Aníbal descobrem por meio de Steve que Franco terá um lugar à mesa de reuniões da Lactus. Os dois se surpreendem. Steve explica que se não acatarem a essa condição, o dinheiro precisará ser devolvido. Alguém bate na porta de Silvestre. Vênus resolve atender e fica feliz ao se deparar com Marina. As duas se abraçam. No caminho de volta para casa, Camilo comenta com o irmão que Bárbara ficará furiosa ao saber que Franco terá voz e voto na mesa de reuniões. Aníbal explica que ela terá que engoli-lo, pois não irá dispor desse dinheiro. Silvestre descobre que Marina veio visitá-los e abraça a filha. Eles comemoram que Jairo já está morto e não fará mal a mais ninguém. Margarida diz a Jacinto que não foi uma boa ideia ele ter chantageado Camilo. Nesse instante, alguém bate na porta. Jacinto fica surpreso ao perceber que se trata de Camilo Elizalde.